Olá, muito boa noite. Hoje, 12 de fevereiro, véspera de feriadão de carnaval, sem carnaval este ano por causa da situação atípica de coronavírus, mas se voltarmos à história do carnaval, significa que carne vale. Então, é um tempo de festa, de comilança, porque depois, na semana seguinte, na quarta-feira, para os católicos, para os cristãos, inicia o período da quaresma. E antigamente, no período da quaresma, não se comia carne, naqueles 40 dias de jejum e naqueles 40 dias de penitência. Essa é a visão religiosa da quaresma. Antes de introduzir o tema de diabetes, eu quero lembrar que na próxima semana, 20 de fevereiro, começa o curso, a nova turma de medicina tradicional chinesa. Tem ainda algumas vagas disponíveis e é muito interessante aprendermos sobre uma outra forma de tratar da saúde, para que não tenhamos que enfrentar depois a doença. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal Uxin Clínica do YouTube e ajude a levar essas ideias adiante. Diabetes tem cura, mas precisa ter uma visão diferenciada das causas da diabetes. Seja diabetes tipo 2, aquela que acontece em pessoas depois dos 40 anos, ou mesmo aquela diabetes tipo 1 que atinge crianças e jovens, e já temos muita criança com diabetes, e para a criança diabetes é só a base de insulina, porque ainda não tem medicamento disponível. É uma lástima isso. Por que a diabetes é o câncer moderno que nós chamamos? Porque ela vai destruindo lentamente. A diabetes atinge o baço pâncreas, por causa de dificuldade do fígado, depois atinge os rins e atinge o coração. Então o diabético nunca está bem. Por quê? Porque o organismo dele, volta e meia, está em descompasso. O organismo, volta e meia, está em desequilíbrio, porque o diabético tem o sangue doce e o organismo não tolera sangue doce a partir do rim. É por isso que quem está em hemodiálise, 90% deles são diabéticos. O excesso de doce leva à falência do rim. As pessoas não sabem disso, não compreendem isso, e alguns até dizem qual é a graça da vida se não tem o doce. Calma, a vida tem muitos prazeres. O doce normalmente não vem como prazer, ele vem como socorro de pessoas que andam ansiosas, que andam tristes, que andam solitárias. Essas são as que mais buscam os doces. Qual é a causa da diabetes, para poder entendermos? Seja diabetes infantil ou seja diabetes adulta. A medicina moderna diz que o pâncreas, que é o encarregado de produzir a insulina, não produz insulina na quantidade suficiente. A medicina chinesa nem conhece a existência de pâncreas. Para a medicina chinesa, o pâncreas aqui não tem nenhum relevo sobre a diabetes. Porque o glucogen, ou glucagon, que é um hormônio, que é a glicose, a filtragem do açúcar, se dá no fígado. Não se dá no baço pâncreas, não se dá no pâncreas, se dá no fígado o hormônio do açúcar. O que é que acontece? E por que crianças pequenas têm diabetes? É muito simples. Criança pequena de diabetes é a criança que normalmente nasceu de cesárea. E quando nasce de cesárea, ela sempre nasce um pouco antes do momento certo. Aí a mãe precisou, na sala de cesariana, utilizar muito antibióticos para evitar os processos inflamatórios, os processos infecciosos. E a mãe, às vezes, como antecipou alguns dias o seu parto, a dose de anestesia é um pouco maior do que o normal. Resultado, essa anestesia, essa carga antibiótica, de anti-inflamatórios,
já é passado para a criança antes dela nascer. Então a criança às vezes nasce amarelinha, ela nasce com o que chamavam os antigos de icterícia, ela às vezes demora um pouquinho para chorar, ela demora um pouquinho para mamar, e depois ao longo dos seus primeiros anos de infância, principalmente os 2 primeiros anos, ela tem recorrentes gripes, problema de garganta, e precisa ir para o plantão médico, e ela vem mais antibiótico e mais anti-inflamatórios. Resultado: o fígado dessa criança já nasceu com dificuldade, o pulmão já nasceu com dificuldade, e aí ela segue com a dificuldade, porque a alimentação que ela recebe nem sempre é o leite materno. Nem sempre é o leite materno. Mas se é o leite materno, por causa de uma orientação equivocada da pediatria, essa criança recebe suplemento alimentar muito carregado em carboidratos e doces. Pode observar, criança que tem diabetes desde o início, nós já temos crianças muito novas com diabetes, 4 anos, é criança muito nova, tem crianças com menos idade, é porque ela teve uma suplementação alimentar ou uma substituição do leite materno totalmente equivocada. Seguiu a orientação de uma pediatria que nem sempre olha o lado científico, mas segue as regras que a Nestlé diz que são boas. Não são todos os pediatras, felizmente, mas tem muito equívoco nessa área. E aí a criança fica diabética. E aí a forma de tratamento também é equivocada, mas é o que tem. É o que tem a medicina moderna para oferecer. Resolver a diabetes da criança é bem mais difícil, porque não há uma compreensão clara da área médica e dos pais, evidentemente que não haverá compreensão, porque os médicos nem esclarecem o que deva ser feito. Só dizem essa medicação, essa insulina e ponto final. E a área da alimentação joga-se para a nutricionista. Mas a nutricionista não tem formação médica, então ela vai cuidar de alimentos, basicamente do que é calórico, do que não é calórico, mas o restante ela não compreende. A diabetes adulta, que vem normalmente depois dos 40 anos, a causa é a mesma. O sangue ficou mais grosso, o fígado dessa criatura diabética depois dos 40 anos normalmente tem gordura, o triglicerídeo é alto, o colesterol é alto, às vezes tem ácido úrico e a glicose dela também fica alta, porque aqui o sangue está mais grosso. Aqui a capacidade do rim em produzir sangue novo começa a diminuir, eu já passei da meia-idade. A alimentação não é adequada, mas aqui tem uma outra condição que às vezes tem para a criança também, que é a condição de estresse. Muitas pessoas têm diabetes, não é porque come muito doce, é porque vive em permanente situação de estresse. O que é o estresse, afinal? Fala tanto, estou estressada, o estresse. O estresse é a minha capacidade, os meios que eu tenho de enfrentar o dia a dia. O que eu percebo estressado é aquele que se dá conta que ele tem muita atividade para fazer, ele tem muito trabalho, ele tem muitas preocupações, muita incomodação, e ele sente que a capacidade dele para resolver não chega naquela quantidade, ou seja, eu parece que me sinto um pouco incapacitado para resolver essas adversidades do dia a dia. E aí, quando eu tenho essa sensação de incapacidade, é o que eu vou chamando de estresse, porque eu vou ficando desanimado, eu vou ficando tristonho, eu vou ficando com ideias confusas, e isso muda até o sono depois. Isso tudo é causa de diabetes, porque aqui eu começo a não me alimentar direito, e quando eu falo alimentar direito, não é só comer alimentação adequada. A alimentação adequada tem que ter quase nada de farinha branca, quase nada de açúcar branco, nada de leite e derivados e pouco sal. Ou seja, para resolver a diabetes, eu preciso tirar da minha vida os 4 brancos. Açúcar branco, farinha branca, leite e derivados e pouco sal. Aqui tem que haver uma redução grande. Claro que tem que fazer substituições. Hoje o mercado oferece condições para me substituir esses alimentos rico em carboidrato, que eleva muito as taxas glicêmicas, por outros alimentos. Essa é a primeira coisa.
Mas tem um outro fator de diabetes que é o excesso de alimentos. As pessoas têm quantidade excessiva de consumo. Aí vem o sobrepeso. A quantidade de alimentos repercute muito na alteração da minha taxa glicêmica, tanto que, se eu fizer o exame da glicose logo depois da refeição, umas 2 horas, o índice vai ser bem diferente de eu fazer o exame para glicose com 12 horas de jejum. O que significa que o alimento, ele é o grande responsável pela alteração das taxas de glicose, e principalmente os carboidratos. Onde eu falo farinha branca, imaginem qual é o alimento que não tem farinha branca na nossa casa. Os pães, as bolachas, os bolos, as tortas, as pizzas, os lanches, as massas, tem muita farinha branca. Tudo tem açúcar branco, inclusive no salame, para dar aquela coloração bonita, aquela coloração Bordeaux ou Cabernet do salame. Até no salame tem açúcar branco. O que chamam de chocolates, refrigerantes, tudo tem açúcar branco. E aí, altas taxas de glicose. O outro fator é, eu como alimento saudável, mas eu sou daqueles que eu como com muita frequência. Nós não deveríamos comer ou beber menos que 3 horas. Ou seja, eu tenho que dar um espaço de 3 horas entre comida e bebida, não importa a quantidade, para que o meu baço, que domina o pâncreas e que é dominante do rim, possa descansar. As pessoas que estão sempre beliscando, come um doce, uma bolachinha, um suquinho, frequentemente comendo, levam o baço à exaustão. E o baço à exaustão sacrifica o fígado e sacrifica o rim, porque é a minha fonte de nutrição. E aí eu posso ter diabetes também. A diabetes tem cura, mas os diabéticos são aquelas pessoas que menos vivem, que vivem menos tempo de vida, e são aqueles que, infelizmente, nesses tempos de coronavírus, são os mais perseguidos pelos vírus, porque o diabético tem muita umidade no organismo. Veja que o tecido do diabético é mais ou menos um tecido flácido. Eles têm dificuldade, inclusive, de ter rigidez muscular, porque tem muita umidade no organismo gerada por essa disfunção do baço do pâncreas. O baço pâncreas, eu diria que fica na esquina para receber o sangue que vem do fígado e mandar a energia que vai para o rim. Mas como ele é um órgão dominante, ele acaba tendo dificuldade, então o dominante fica fraco. Pode observar que quem tem glicose alterada, ele é sempre, mesmo que seja uma pessoa magra, ele é lento, a gente chama de lerdo lá no campo, ele tem o corpo pesado, ele sempre precisa dormir um pouco mais do que os outros, ele tem muita dificuldade em cumprir horário, está sempre queimando horário, está sempre atrasado, ele é mais lento em tudo. A gente fica pensando como é que essa criatura magra, dinâmica, jovem, é lento. É a dificuldade do baço, porque tem muita umidade no organismo. E a umidade no organismo nos deixa pesado, nos deixa com vontade de ficar na cama, nos deixa sonolento. Eles são dorminhocos, inclusive. Eles têm uma característica, são muito humanos, são muito preocupados, são muito emotivos. Mas isso também, às vezes, é uma deficiência do próprio baço, do fígado e do rim. Como eu disse, tem fraqueza no fígado, mesmo lá as crianças. O fígado é fraco, o rim é fraco. Eu preciso reforçar o fígado primeiro, para melhorar a qualidade do baço e melhorar a qualidade do rim. Aqui está a cura da diabetes. Mas eu vou ter que fazer um sacrifício, eu vou ter que abandonar alguns hábitos. Aliás, sempre que eu quiser fazer alguma mudança, eu tenho que retirar alguns ingredientes para trazer ingredientes novos. Aliás, se eu quiser construir uma casa, naquela casa que eu já tenho, eu preciso desmanchar aquela casa velha para fazer uma casa nova, não é assim?
Cada vez que eu preciso fazer modificação, eu preciso retirar elementos antigos para trazer elementos novos. Quais são os elementos antigos que eu tenho que tirar da minha alimentação? Os 4 brancos, e eu tenho que trazer muito mais verdes, amargos, azedos, porque o meu sangue aqui é doce, eu tenho que desadoçar. Eu vou desadoçando lentamente com amargos e azedos. As radites, as rúculas, agrião e vinagre, o vinagre colonial, o vinagre de maçã. Os alimentos, os grãos todos os legumes, que são aqueles alimentos que dão embaixo da terra, os tubérculos, batata, cenoura, beterraba, inhame, yacon, aipim, o próprio amendoim que dá embaixo da terra, embora seja um grão, os grãos todos, feijão, lentilha e um detalhe. Diabético e geladeira não dão certos. O diabético sempre gosta de água gelada. E o não diabético também gosta, só que vai encaminhar para diabetes depois, porque o pâncreas, o baço, não tolera umidade e frio. E sempre que eu tenho líquido frio, e ainda mais doce, ele vai congestionar o baço. E aí o fígado não consegue penetrar com o seu sangue para fluir direitinho como deveria. Baço, pâncreas adoram alimentos de cor amarela. Todo alimento de cor amarela é doce. O alimento de cor amarela mais doce que conhecemos é o mel. O mel não é problema para diabético. Agora, moderadamente, porque eu já estou com sangue muito doce. Todo alimento de cor amarela, cor de ouro, milho, todos os alimentos do milho, a polenta, a quirela, a canjica, a cenoura, o mamão, o melão, a gema do ovo, algum pimentão amarelo, tem muito alimento de cor amarela, eles são todos doces. Eu não preciso buscar doces lá fora, todas as frutas são doces, as frutas não são problemas para o diabético. Os azedos, amargos, os grãos, os alimentos amarelos, as frutas. De noite, refeição leve, cedo da noite, no máximo ali 7h30, 8 da noite, 3 horas de intervalo até dormir. Não se come mais nada, não se bebe mais nada depois da janta. A janta é o momento de eu resolver a minha fome e a minha sede. Depois é deixar o organismo descansar para dormir. E dormir cedo, porque quem dorme cedo melhora a melatonina, que é a mãe de todos os hormônios, e não esquecendo que a glicose, o glicogênio produzido no fígado para regular a insulina é um hormônio e nós precisamos ter ele sempre em dia, como todos os hormônios. Então, agora em tempo de pandemia, que as pessoas ficaram mais tempo em casa, os que vão fazer exame de sangue têm estado com a glicose no limite, em situação de pré-diabetes, ou já com a glicose um pouco acima do limite, que é 100. Eles vêm com 117, com 120, com 140, ou seja, ficaram em casa comendo carboidrato. Nós precisamos nos alimentar melhor, nos horários certos, não comer bebendo para não prejudicar a saúde do estômago, evitar os gelados, uma janta leve, cedo da noite, fazer caminhadas, fazer uma boa refeição pela manhã. Melhor caminhada é aquela matinal ao sol da manhã, porque inclusive melhora a vitamina D, que melhora a disposição, que melhora o pulmão, e assim a vida será muito mais tranquila. Esse câncer moderno tem cura. Se algum endócrino, se algum profissional da medicina moderna disser que diabetes não tem cura, ele não está interessado na cura, ele está interessado em vender remédio. Que compreenda que é difícil curar diabetes, porque precisa mudar comportamento, precisa mudar hábito, isso é verdade. Mas quem não muda hábito, quem não muda comportamento, vive pouco. Essa é a história da evolução da espécie. Quem não muda, termina, porque tudo muda
porque tudo se altera e na vida da gente é assim. Da saúde nós podemos cuidar, difícil é depois tratar a doença, porque aí não depende mais de mim. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela oportunidade. Bom final de semana. Quem vai para o passeio, para a praia ou para o campo, bom passeio. Bom final de semana, bom descanso, uma boa noite. Fiquem em paz.